A menopausa, o que que eu estou fazendo para conseguir passar por essa fase de transição e fase pode ser bem complexa, mas também pode ser com muitas alegrias. E eu estou aqui falando para você o quanto que é possível a gente valorizar esta fase, mas para isso é preciso ter clareza, é preciso ter discernimento e até capacidade de conseguir enxergar aquilo dali que parece ser tão óbvio, né? Mas nem sempre é, mulher. Precisa aí de uma mudança de paradigma até para ver, né? Porque temos aí a nova menopausa. O que é a nova menopausa, né? As mulheres no passado, 1968, 1970, a expectativa de vida era de 56 anos e 4 meses aproximadamente. Em 2003, o IBGE já declarou que a expectativa é de 76 anos e 4 meses. Naquela época, as mulheres morriam, não enfrentavam a menopausa. E hoje a mulher, com certeza, a mulher doente é mulher para sempre. Então, quando a gente tem um marco da menopausa, né? Quando a gente tem um marco que é a menopausa e dá início aí ao envelhecimento. E o que eu estou fazendo para que eu possa envelhecer com propósito de vida, com sentido, com merecimentos, com os meus desejos ainda assim à flor da pele. Muitas mulheres não conseguem nem colocar os seus desejos em toda a sua vida até os 40 a mais, 45. E quando chegam nessa fase, é uma fase da criatividade, uma fase de renovação. E é isso, mulher, que eu vim aqui para te chamar, para te avisar que é possível sim a gente aprender a enfrentar a menopausa. É possível. Tanto é possível que quantas mulheres conseguiram atravessar essa fase e conseguiram alcançar os seus objetivos. E por que não você? Você que está aí na perimenopausa, no 40 a mais, nem iniciou ainda os seus sintomas físicos, com certeza iniciaram as suas alterações. As alterações do envelhecimento é desde quando a gente nasce. Então a gente vê muitas mulheres que começam a achar que porque não estão com os sintomas, não estão na perimenopausa. Mulher, o envelhecimento ele acontece todos os dias na nossa vida. Imagina no outono agora, a árvore, as folhas caem, elas vão caindo, mas elas também servem para a gente refletir o quanto que nós estamos aí também aprendendo com as experiências. E como é que você quer passar uma experiência nessa fase para como eu estou vendo aí as mensagens todos os dias de mulheres, estou farrapo humano. Como não conseguir compreender que essa fase é uma fase de celebração? Celebrar o envelhecimento? Celebrar, comemorar o quê? O que está me fazendo mal? Porque eu estou um farrapo humano? Por isso, mulher, que eu estou aqui, para te falar que tem sim um jeito certo de alcançar essa trajetória, estar nessa fase e chegar até nessa, com tudo de melhor que você possa colocar de você para essa fase, na medida em que você queira, na medida em que você entenda, à medida em que você queira prosperar para uma fase do ouro, ao invés de uma fase em que você não vai tirar nenhum proveito. Pelo contrário, vai tirar até experiência para você que não foram boas. Porque a mulher, quando ela chega nesta fase da perimenopausa, e se ela abre espaço de prosperidade, e essa prosperidade, ela não é só econômica, financeira, material, é prosperidade de compreender com sabedoria, com lucidez, que é o momento oportuno de novas reflexões na vida dela, de renovação, porque tem dentro de você aí um ser criativo, multipotencial que você é, e que você pode, a partir de então, enxergar esses sintomas como um marco, sim,
como um alerta. Mas e as mulheres que não têm o sintoma? E as mulheres que não apresentam ou elas não conseguem perceber esse sintoma? O que faz? Ela não está acontecendo nada com ela? Não está acontecendo alterações físicas, emocionais e metabólicas. Está acontecendo em você. O seu corpo está se transformando. Aqui, emocionalmente, você também está sendo. A enxurrada também está vindo de sintomas, muitas das vezes imperceptíveis. Por exemplo, uma mulher que é gritona, uma mulher que é mal-humorada, ela vai só intensificar aquilo que ela já é. Então, o porquê, se isso vai ser um agravo para você, se isso vai atrapalhar o teu relacionamento, por que não parar o freio e falar assim, olha, eu estou piorando disso aqui. Eu já era assim, mas eu estou piorando. Entender esse processo é começar a olhar para si. Iniciar um sintoma do climatério é um olhar para si. Será que neste momento em que eu estou vendo falar da menopausa, que lá em 1968, 1970, ninguém falava por quê? Porque nós morríamos, nós não enfrentávamos a menopausa como hoje nós estamos enfrentando. E estamos enfrentando mal. Por quê? Porque se sabe que apesar da menopausa ser um processo natural, não é saudável. Não tem mulher que vai dizer que a menopausa seja saudável, porque não é saudável. E como é que a gente torna saudável? Existe um caminho para isso. Será que eu ir passar por todas as especialidades médicas, porque eu estou apresentando isso, isso, isso e aquilo? Eu vou trazer um benefício para mim? Com certeza, qualquer rede de apoio nessa fase, você vai trazer um benefício para você. Mas aí, mulher, você vai ter que ir a todas as especialidades. Porque a baixa dos estrogênios, do estrogênio, do estradiol, porque os estrogênios o estradiol, o estroma e o estriol. E o estroma, quem já me segue aqui sabe, ele começa a ser intensificado exatamente nessa fase por conta de ajudar a mulher ainda a continuar nas suas funções, nas suas atividades, tendo um pouco mais, mas a gente sabe que ele é um genérico. Ele não vai te dar toda a capacidade que o estrogênio te dá. E então só a reposição vai me salvar disso? Nem sempre. E nem por muito tempo, muitas das vezes. Existe algo ainda muito maior, que é o hormônio estrogênio. É o você querer atravessar essa jornada de forma equilibrada, de forma digna, de forma respeitosa por você. E assim, mecanismos de você fazer isso. A possibilidade de você alcançar e viver esta fase de uma forma muito melhor do que a que você está vivendo aí. Eu recebo mensagens de mulheres todos os dias, de mulheres que estão atravessando essa fase com muita dificuldade, porque os sintomas chegaram bombardeando todo o sistema endócrino dessa mulher, todo o sistema emocional dessa mulher, afetando relacionamento, afetando produtividade, afetando desejo, afetando vontade, afetando todo o conjunto, toda a mulher. E isso faz com que a gente reflita quais são o caminho que a gente pode fazer para ajudar essas mulheres que estão nesta fase. O que a gente pode fazer? E eu criei o método Menopausa Sem Dor. Esse método, você faz uma jornada, você trilha uma jornada com tudo muito prático. O que eu tenho que fazer? Qual é a prática que eu tenho que fazer? Então, você vai estar semanalmente comigo durante 6 semanas, uma vez na semana, para que a gente possa falar sobre você, falar de sintomas, você vai construir o seu mapa, você vai construir o seu planejamento estratégico, você vai aprender durante todos os módulos a praticar tudo aquilo que é importante para você nessa fase, para a superação dessa fase da menopausa. E é uma oportunidade e até um chamamento que eu venho trazendo aqui para você, de tanto que eu leio essas mulheres
todos os dias. Estou um farrapo humano, não levanto da cama, não tenho ânimo, não consigo mais produzir. Mulher, você parou de ter filhos, você parou de fecundação, mas você não parou de produzir. Somos 1 bilhão a 2 bilhões de óvulos e passamos a ter 100. Isso não quer dizer que você não possa engravidar. Você pode engravidar, inclusive. Porém, mulher, você está na fase produtiva ainda. Não está numa fase de... Percebe isso? Porque muito isso está no nosso inconsciente coletivo. Parei de ter filhos, não posso mais. Parei de produzir. Não, mulher. Você não parou de produzir. Essa fase é a fase exatamente para você produzir, para você prosperar. E como é que eu posso prosperar? Eu tenho a minha família, eu tenho que produzir, eu tenho que trazer o dinheiro para dentro de casa, eu tenho que manter o meu casamento, eu tenho que fazer, eu tenho projetos, eu sou criativa, eu tenho tudo, mas eu não consigo fazer. Por que eu não consigo fazer? Então, se nós fôssemos somente uma caixa de sintomas, fôssemos somente o uso de hormônios e fôssemos somente mudar nosso estilo de vida, isso estaria, talvez, não muito difícil de alcançar. Porém, mulher, nós somos muito mais do que isso. Nós merecemos, nós precisamos nos permitir. O cuidar de si, que eu falo todos os dias aqui, ele vem trazendo, ele é recheado de trazer a mulher para ter esse olhar para dentro de si, para perceber o que está acontecendo com ela, mas se oportunizar, porque se eu pego nesse objeto aqui, eu toco nele, mas eu não sinto, eu toco nele todos os dias. Faz esse teste, pega um objeto que esteja aí próximo a você e segura. Quantas vezes você tocou num objeto? Mas e quando você sentiu esse objeto? Quando você tocou e sentiu? Quando você percebeu as curvas? Quanto que você percebeu as linhas? Como que você percebeu e olhou? Você olhou a cor. Meu objeto é rosa. Mas se eu não visse o objeto e tocasse no objeto, eu identificaria o que seria. Mas e aí perceber? Assim somos nós com o nosso corpo. Assim somos nós com o nosso corpo. Ontem nós fizemos um exercício do reconhecimento, uma autoavaliação sobre a nossa região da vulva. E aí nós começamos a perceber o que tem ali. Quantas vezes você se olhou? Quantas vezes você se permitiu? Então, se permita sim olhar para si, não como um corpo que você olha, que precisa de um batom, que precisa de um cabeleireiro, que precisa de uma manicure, que precisa de um design de sobrancelhas, que precisa de cuidar da pele. Não como isso. Estamos falando de um olhar muito maior que você deve se apropriar para o enfrentamento desse processo de envelhecimento. E esse processo que inicia no 40+, por ter o marco dos sintomas e que vão te levar à menopausa, você pode ser até assintomática, mas as alterações não deixaram de existir de forma a você ir deixando drenar e empurrando, como diz a frase, empurrando com a barriga. Ah, não está acontecendo comigo, deixa para lá. É a hora de você ali ir colocando dentro da mala os recursos que você precisa para quando começarem a surgir essa demanda na tua vida, você já carrega o alicerce para o enfrentamento da menopausa. Você já carrega, você já sabe, você já conhece. E tem um lado bom disso, porque quando chegar na sua pós-menopausa, você vai perceber que tudo que você levou para lá
e você vai perceber o quanto você aqui conseguiu construir de forma a aproveitar. Porque o cérebro tem a neuroplasticidade, ele vai se adaptar muito bem a tudo que você começar nessa organização. Ele vai se adaptar àquela baixa hormonal, fisicamente, mas ele vai se adaptar também a tudo aquilo que você colocou e construiu através dessa jornada. Então você tem um ponto A e o ponto B, e você quer chegar aqui, porque nessa caminhada você não é uma caixa de problemas, hormônios e atividade física, você não virou uma máquina. Você traz aqui a tua essência que você não pode. Então, eu tenho lido muita mensagem de mulheres assim: eu quero voltar a ser o que eu era. E aí começa a fazer o uso hormonal, começa a amenizar os sintomas, começa a melhorar e ainda diz assim: eu já voltei a ser o que eu era. Mulher, você não é uma caixa de sintomas. Para você continuar da forma como você vive, será que não é momento de fazer os ajustes? Será que não é momento de eu implantar na minha rotina ajustes em que vai me trazer o benefício lá na frente? Olha quantas coisas eu posso prosperar, olha quantas coisas eu posso produzir nessa fase de climatério que vão me trazer. Quantas mulheres estão empreendendo, quantas mulheres estão aí nos desafios, porém ainda são as suas gerentes do lares, são mulheres que estão com projetos, são mulheres que estão avançando, que já até às vezes se aposentaram na menopausa e estão aí com outros projetos de trabalho. Por quê? Porque essa fase é uma fase de renovação, é uma fase de prosperar e não de adoecer. Então, quando esse período chega, em que você é acometida por vários sintomas, e um dos sintomas iniciais é a irregularidade menstrual, e isso atrapalha muito a nossa vida, atrapalha muito porque te atropela em algumas coisas, às vezes te paralisa, mas paralisa o corpo, às vezes te paralisa sim, mas você sabe como você vai enfrentar isso, você tem um caminho seguro para enfrentar isso. Você sabe e saberá, se você se oportunizar, a criar, a estabelecer, a buscar a tua rede de apoio e não ficar aí, como eu estou vendo as mensagens, um farrapo humano. Estou sem sair da cama há não sei quantos dias, estou vivendo uma experiência que eu nunca vivi, eu não sou assim. E aí até você buscar tudo isso, o tempo passa. Por que não agora construir um momento de um alicerce? Bases para você enfrentar. Porque a nova menopausa, ela não deveria pegar a mulher de surpresa. E é isso que eu estou aqui falando para você. Não deixa essa fase você ser pega de surpresa. Porque há anos atrás, se a expectativa de vida era menor, significa dizer que as mulheres não enfrentavam a menopausa. Elas morriam. E as doenças chegavam nessa fase que era mal facilitador, porque a mulher está vulnerável nessa fase. Está vulnerável à imunidade, está vulnerável à osteopenia, ela está vulnerável. Além dos sintomas da perimenopausa e menopausa, ela está vulnerável ao envelhecimento. Então as coisas se encontram. Menopausa, envelhecimento e os problemas da vida acontecendo. E problemas já acontecidos. Luto, doença na família, pais idosos, os irmãos que não foram, ficaram para trás por dificuldades em todos os aspectos. A mulher vai assumindo vários papéis. E aí é tudo isso se encontrando. É tudo isso se encontrando. Então, se você não levar uma estrutura, uma base, e você vai chegar lá, o caco da porcelana vai viver com a tua sobra, essa sobra que eu vi nos hospitais. Por isso que eu estou aqui, mulher.
eu vi muitas mulheres adoecerem por doenças que poderiam ter sido evitadas. E exatamente nesse marco da perimenopausa, no 40 a mais, é que eu começo a construir essa base. Porque nós passamos, por exemplo, com as irregularidades menstruais entre 3, 4 a 7, 8 anos. Nós passamos pelo fogacho também por 7 anos, por conta do nosso clima, por conta da nossa cultura, por conta da nossa raça. E podemos chegar até os 70 anos com os fogachos. Muitas mulheres aí, após os 65 anos, sabem o que eu estou falando. E por que não se estruturar para isso? E ontem foi a apresentação do meu método Menopausa Sem Dor, onde eu esclareço toda essa jornada que a gente precisa e deve passar para chegar com essas conquistas, para não ser pega de surpresa, onde nós vamos construir um mapa individual dos sintomas, onde a gente vai fazer um planejamento estratégico, onde a gente vai aprender a conhecer esses merecimentos, onde a gente vai utilizar todas as estratégias com práticas e ferramentas para a gente alcançar essa jornada do autocuidado, de ser comandante de si mesma nessa fase, tomar decisões, sem ficar o que eu tenho que fazer, como eu vou conseguir, o que está me acontecendo. Não vai acontecer, porque eu já tracei ali um alicerce, eu não fui pega de surpresa. São muitos os sintomas e a gente vai percebendo assim. Tem como a gente negligenciar esta fase? Porque essa negligência é que pode nos colocar em risco. Tem como a gente ficar buscando soluções milagrosas na internet, dica aqui, dica ali, fragmento, cuidado? Você não vai conseguir, você não é um fragmento, você não é partes separadas para pegar aqui, cuidar aqui, pegar. Não vai dar certo isso. E fica buscando a desinformação, fragmentando seu autocuidado. Acreditar que a menopausa é um final de linha. Acreditar que as mulheres contam a verdade para você. Elas não contam. Elas não vão contar a verdade para você. Porque nós já trazemos nas nossas crenças, trazemos aí no inconsciente coletivo, que o envelhecer numa sociedade que nós vivemos significa regredir, significa não ter mais desejo, significa não ter uma expectativa. Mulher, a menopausa nova. Vamos conseguir sim achar que a menopausa nova é uma menopausa de renovação, ela é de alegria. Mas para isso eu preciso estruturar a minha base. E não chegar essa sobrinha lá, vivendo sem qualidade, vivendo sem autonomia. Então, dependendo de medicação para tudo, mulheres que aos 50 anos está com a cabeceira cheia de medicamentos. É medicamento para enxaqueca, é medicamento para depressão, é medicamento para ansiedade, é medicamento para hipertensão, é medicamento para diabetes, é o medicamento para emagrecer, é o medicamento... Mulher, quantos anti-inflamatórios tem na tua cabeceira? Quantos analgésicos tem na tua cabeceira? Mulher que engorda e emagrece. Cada hora ela é uma coisa. Engorda e emagrece, que é dieta milagrosa. Não tem, mulher. Dieta milagrosa. Não tem. Porque você vai começar a fazer e daqui a pouco não tem desafio de 21 dias no método. Não tem, não terá. Não terá desafio. Porque você precisa entender esse merecimento. Durante o dia inteiro. O dia tem 1440 minutos. Durante o dia inteiro, você não consegue colocar você na sua rotina, mesmo com seu tempo reduzido, mesmo com as suas demandas, você não consegue colocar você. Você não consegue perceber você na hora de sentar para se alimentar, que você precisa mastigar, que você precisa sentir o gosto dos alimentos, que você não consegue olhar, porque você não treinou
isso dentro de você. Você não treinou. A mulher vem como uma mulher cuidadora, a mulher que estava lá, ó, na colheita, a mulher que estava ali nas sementes, a mulher que estava ali cuidando de filhos, cuidando da casa, cuidando, olha o nosso cérebro como foi formatado. Então a gente tem sim uma dificuldade de se merecer. Para se sentir esse farrapo humano, a gente tem muita dificuldade de se merecer. E esse método, ele mostra como você pode aprender a fazer por você, a cuidar de si. Tem um módulo somente de autocuidado. Desde o teu sono, do olhar para você. Como vai ser o meu sono? Como é o meu sono? Como eu entendo o meu sono? Eu vou aprender a olhar o que eu posso fazer. Se você começar aí com mágicas para isso, eu vou tomar uma medicação que vai me fazer dormir. Mulher, possa ser que você precise ir para uma clínica do sono. Possa ser, mas não tem nada de imediato. Porque a fase são 40% da tua vida. E se você começar na perimenopausa com essas atitudes, e aí tem no método aulas sobre adultocendo a mulher. Eu não deixo de ser, de ter a minha essência, mas eu adulteço. Eu deixo de ser, a ter aqueles pensamentos que são contrários, refratários à fase que eu estou vivendo. Então eu entro com um amadurecimento nesse método. Mulher que desconsidera a sua particularidade, né? Ela se confunde com o todo. Ela está assistindo, ela está vendo, ela se confunde, daqui a pouco ela quer transformar naquilo que ela não é. De tanto ela vê mulheres que ela admira, ela se transforma naquilo que ela não é. E depois, como é que ela consegue se olhar? Como é que ela consegue se perceber? Estão entendendo o processo da perimenopausa, da menopausa, do envelhecimento? Que é preciso você ter um olhar para si, que é preciso você se incluir, que é preciso você trazer para tuas rotinas e para tua vida você como protagonista da tua história de saúde, de alegria, de viver com qualidade de vida, em detrimento, muitas das vezes, do pensar de só olhar para o que está externo em você e tentar cuidar da autoimagem como se você estivesse cuidando da sua autoestima. Autoestima não é isso, mulher. Autoestima é muito mais profundo que isso. O método também traz essa reflexão e essa prática de olhar para o que você tem de melhor, colocar essa mulher para agir, e não essa que está aqui, que está mostrando, mas aquela mulher que está dentro, que existe e que nesse momento pode ressurgir e não viver como um farrapo humano, como eu escuto, eu leio as mensagens e respondo. Viver é muito mais do que isso. Então, não sobreviver à menopausa, viver a fase do ouro. Um ótimo beijo para vocês. Aproveita essa live e amanhã estaremos aqui. Para quem ontem não estava no evento, hoje vai ser liberado no YouTube e também no grupo do WhatsApp o evento de ontem. E escutem, pensem em vocês. Avaliem o exercício prático que foi fornecido lá, das alterações vulvo-vaginal. Prestem bem atenção, aprendam, se toquem, se mereça e um ótimo dia para você. E aproveita o teu dia.